Olá, gente, tudo bem? Bom, vamos começar aqui uma bateria de exercícios envolvendo os movimentos circulares e começamos aqui com o exercício da Universidade Estadual do Ceará. Um disco do tipo DVD gira com movimento circular uniforme, realizando 30 rotações por minuto, RPM. Aí ele pergunta, a velocidade angular dele em radianos por segundo é... Bom, um exercício relativamente tranquilo. Está perguntando aqui para a gente qual que é a velocidade angular. A velocidade angular a gente sabe, né? Existem várias maneiras de a gente calcular essa velocidade angular. Estamos utilizando, né, essa letra ômega para representar. E uma das maneiras de a gente fazer isso é multiplicando, né, o 2π vezes a frequência. Professor, o que é a frequência? Quantas vezes esse objeto, quantas voltas completas esse objeto realiza em uma unidade de tempo, tá? Isso é a frequência. E a gente pode também utilizar a fórmula 2π dividido pelo período. Quem que é o período? É o tempo gasto para que esse objeto, esse móvel, realize uma única volta. Então, há essas duas maneiras de a gente fazer. Aliás, essas duas fórmulas, elas são quase que equivalentes, porque o período e a frequência são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu tenho o período, eu posso, se eu tenho aqui, né, a frequência, eu posso encontrar o período fazendo a divisão de 1 pela frequência. Bom, no exercício, o que ele fornece para a gente aqui é a rotação por minuto, ou seja, ele está dizendo para a gente quantas rotações esse objeto realiza por minuto. Então, ele está fornecendo a frequência. Só que essa frequência está em minutos e a gente sabe que no padrão internacional essa, né, unidade de tempo deve estar em segundos. Professor, e aí como é que eu vou fazer? Bom, o que nós vamos fazer é simplesmente transformar essa frequência, né, que está em minutos, rotações por minuto, para uma frequência em segundos. E como a gente vai fazer isso? Muito simples. Se, né, nós temos aqui 30 rotações por rotações por minuto, RPM, deixa eu colocar aqui certinho, RPM, nós queremos saber quantas rotações esse objeto vai realizar por segundo. Rotações por segundo. E como que é isso? Bem simples. Nós temos aqui que esse objeto está realizando 30 rotações em 60 segundos. Então, basta a gente dividir 30 por 60, ou seja, 30 rotações por minuto, significa que ele está realizando 30 rotações em 60 segundos. Então, basicamente, transformar essa frequência de rotações por minuto para rotações por segundo, simplesmente dividir 30 por 60. E aqui a gente tem que a frequência corresponde a 1 sobre 2 ou 0,5, como vocês preferirem. Tá? Então, essa frequência aqui significa o seguinte, que esse objeto realiza, né, meia volta, completa meia volta em 1 segundo. Então, aqui nós temos essa frequência em Hertz, que é a mesma rotação por segundo. Tá? Rotação por segundo é exatamente a unidade Hertz. Então, já que a gente tem aqui a frequência, vamos selecionar essa relação para poder finalizar aqui nosso exercício. Então, como que vai ficar aqui a resposta do nosso problema? Muito simples. Nós vamos ter 2π, que é exatamente o comprimento total, né? Aliás, o ângulo total, o ângulo de 360 graus, pode ser representado por radiano, inclusive ele quer a resposta em radiano. Então, a gente pode considerar que uma circunferência tem 360 graus e seria uma volta completa, ou a gente pode trabalhar com a unidade de medida radiano. Essas duas unidades são equivalentes, né, em termos aí absolutos, claro, utilizando unidades de medida diferentes. Então, eu tenho 2π vezes a frequência que a gente viu que corresponde a 1 sobre 2. Esse 2 simplifica aqui embaixo e nós temos que essa velocidade vai ser de quanto? Vai ser de 1 radiano por
né, 1 radiano por segundo, conforme o examinador diz. Aqui o que a gente tem é que ele completa meia volta, 180 graus. A gente já tinha percebido isso aqui, ó, ele completa meia volta. Meia volta corresponde a 180 graus medido em graus ou medido em radiano. Portanto, questão mais tranquila, nosso gabarito é a letra C. Tem o próximo problema, pessoal.